Muito bom para pensar sobre as mães. Deus fala um pouco sobre as mães. Ele deu alguns conselhos e deu algumas atitudes das mães que às vezes nós olhamos e pensamos, mas alguma coisa aconteceu boa por causa disso. Mas uma coisa que nós queremos pensar hoje é a primeira coisa que Deus disse para nós em Efésios capítulo 6, versículos 1 até 3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. A primeira coisa que nós queremos entender, que é bom para pensar sobre as mães. Geralmente, às vezes, é muito fácil para o filho honrar o pai. Quando o pai disse, o filho já assim, sim senhor. Mas quando a mãe disse, às vezes, tá, vou ver. Mas uma coisa que a mãe disse às vezes mas quando seu pai chegar, okay? Mas que ele disse aqui, que não deveria ser assim. Nós devemos honrar nossas mães quanto nossos pais, quando eles têm um conselho para nós, quando eles querem falar conosco, para nós obedecermos elas, para ter uma vida, como ele disse aqui, uma vida longa sobre a terra. E claro, você está pensando mas o que acontece se o filho morrer cedo ou alguma coisa? Não está falando sobre isso. Está falando sobre uma vida quando você tem a bênção da sua mãe na sua vida. Uma vida onde você tem paz com sua mãe e seu pai, que você pode honrar teu pai e tua mãe, especialmente hoje, tua mãe. E quando você faz isso, você tem uma grande paz, você tem uma grande alegria, que as pessoas podem olhar para você e falar, olha, aquele é um filho que honra sua mãe. Um grande privilégio que nós temos para honrar nossas mães. Não somente isso, mas a palavra de Deus disse que nós temos muitos mais. 1 Timóteo capítulo 5, quando Paulo está escrevendo para ele vai falar assim, em seguida sobre esse assunto. 1 Timóteo 5, versículo 1 e 2. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Mas que ele disse, as mulheres idosas como a mães. Irmãos em Cristo, nós temos um privilégio, nós temos um chamado para honrar nossas irmãs em Cristo, mais velhos como mães. Como nós devemos tratar nossa mãe? Com amor, com respeito, e recebendo o conselho que eles têm para nós também. Mas como ele disse aqui para Timóteo, ele disse, recebe eles como mães. Graças a Deus eu posso falar que eu tenho muitos mães na fé, e isso é uma glória a Deus. E para vocês também, vocês têm sua própria mãe, e também você tem quem são mães na fé para você. Eu sei que Neila tem uma mãe na fé lá em Wolford, Texas, Miss Bobby, que foi uma mãe para ela. Eu tenho pessoas que foram mães para mim também. E tudo isso, nós queremos glorificar Deus quando nós honramos nossas mães, nesse sentido. E também Paulo, quando ele estava escrevendo lá na carta de Romanos, ele disse para um irmão lá, ele disse, Romanos 16:13, salve, Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Então Paulo teve esse respeito, Paulo teve essa ideia também, que outras mulheres poderiam ser como mãe para ele também. Ela tratou ele como Paulo, como a filho. E não é uma grande coisa. Imagina o apóstolo Paulo falando, eu conto sua mãe como minha mãe. Eu trato ela como mãe também, porque ela foi uma mãe para mim. Mulheres, irmãs em Cristo, agradece a paciência que você tem conosco, seus filhos e suas filhas conosco. E nós agradecemos o privilégio que Deus colocou para ter chamado você mãe. E como nós podemos fazer, que nós podemos honrar todas as mães, para a luta que elas fazem, as batalhas que elas enfrentam todos os dias. Primeira coisa que nós devemos entender,
é bom para pensar sobre as mães, porque nós devemos honrar elas, nós devemos olhar para cada irmã como uma mãe da fé mais velha, e também que nós recebemos tratamento como filho com outros irmãos em Cristo também. Mas agora, por que a mãe é especial? Claro, nós temos as passagens em Salmos falando que nós fomos formados dentro da nossa mãe, mas hoje eu quero nós pensarmos um pouco coisas diferentes, para nós olharmos um pouco sobre isso. A primeira coisa que faça uma mãe especial é que ela guarda todas as lembranças no coração. Você lembra quando você era bebê, você não lembra o que você fez, mas sua mãe pode contar qualquer coisa que você estava fazendo na sua vida naquela época, quando você era criança. Eu fiz isso, mãe? Sim, fez. Olha aqui, em Lucas capítulo 2, para nós começarmos olhando algumas passagens sobre mães que guardavam coisas no coração nessa época. Lucas capítulo 2. Vamos olhar uma mãe que ouviu a coisa sobre seu filho. Capítulo 2, começando no versículo 15 até 20. Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. Isso. Aqui, quando nós estamos aqui nesses versículos, olhando aqui, que Deus vai falar, Ele vai ouvir alguma coisa dos pastores. Ele disse assim: então correram para lá e encontraram Maria e José, e o bebê deitaram no manjedouro. Depois de o ver, contaram a todos o que lhes foi dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Você vê que todas as pessoas foram admiradas com o que os pastores falaram sobre Jesus, sobre a glória a Deus nas alturas, que vem aqui na terra. Mas quem guardava no coração era sua mãe, quem deu a luz para ele. E quando eles chegaram lá falando essas coisas, olha o que ela disse aqui sobre isso. Guardava todas as coisas e sobre elas refletia em seu coração. Quem faz um mais especial? Mais homem, teu filho vai ser isso, teu filho pode ser isso. E tudo essas coisas a mãe está guardando no coração. E quanto mais a mãe vai refletir, será que vai acontecer com meu filho quando ele cresce? O que vai acontecer com minha filha quando ela cresce? O que as pessoas estão falando sobre ele, sobre ela? E quando, às vezes, quando nós crescemos, vocês sabem, eu lembro quando ele era pequeno, ou ela era pequena. Alguma pessoa falou isso sobre ele ou ela. E isso dá uma alegria, porque nós guardamos, as mães guardarem no coração das coisas que aconteceram. E não somente isso, as mães guardam as coisas quando alguma coisa acontece que nos deixamos com medo, que nos deixamos com esse sentido de não sabe o que eu vou fazer, e depois ela pode contar essa história também, falando as coisas que seu filho e sua filha fez. Olha aqui em Lucas capítulo 2 ainda, para nós olharmos aqui em 48 até 52. Isso é quando Jesus foi deixado lá e eles voltaram para achar ele, e ele estava lá no templo. Lucas capítulo 2, começando no versículo 48. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai. Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então fui com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens.
Mas que nós entendemos aqui no versículo-chave, versículo 51. Ela não entendeu exatamente o que ele estava falando, mas ela guardava do coração. Ela guardava do coração que Jesus estava falando sobre o Pai. E nós, quanto mais nós guardamos as pérolas que nossos filhos falam, que nossas filhas falam para nós, nós deixamos lá, ligado lá, e queremos utilizar essas pérolas para falar sobre Deus também. Essa é uma das pérolas que nós ouvimos às vezes. Bárbara, uma vez, quando ela estava, era pequena ainda, mas quando ela estava, uma vez, estava com ela falando de manhã, falando sobre céu, falando sobre inferno, e ela gosta de falar essa história, sabe? E Bárbara perguntou para ela, era um dia em julho, estava muito frio aqui, sabe? Inferno é frio? Ela disse, não, é quente, é muito quente. E é um lugar que não é bom. As pessoas que mentem, as pessoas que fazem mal, estão ali nesse lugar do calor. E Bárbara falou, mãe, é tão calor que eles precisam colocar protetor, né? É uma coisa que nos lembramos, nós pensamos, mas é uma oportunidade para lembrar alguma coisa sobre nossas filhas. Aqui Maria, eu imagino, depois desse momento, contou essa história muitas vezes. Você sabe, uma vez Jesus estava 12 anos, nós saímos do templo e sabe quando nós estava chegando em casa, nós vimos que ele não estava conosco, voltamos lá e sabe, agora eu entendo que ele entendeu que ele era o Filho de Deus. Mas sabe, eu guardava essas coisas no meu coração. Mas guarda essas pérolas preciosas. Guarda essas pérolas que Deus deu a você. Esse tesouro que é seu filho, que é sua filha. Que você possa lembrar as coisas que eles fizeram e para contar essa história para outros. Glória a Deus que as mães podem guardar as coisas no coração. Os pais, eu não lembro o que ele fez ontem, mas a mãe lembra cada detalhe. Por isso também eles dizem que mulheres falam mais palavras do que os homens, que as mães lembram mais do que nós também, para contar tudo da história, e nós só um pouquinho também. Então, a primeira coisa, porque a mãe é especial, porque ela guarda tudo que seu filho e sua filha façam no coração. Ela guarda mesmo. A segunda coisa que faz o mais especial é que a mãe quer o melhor para o seu filho ou sua filha. Não importa o que ela precisa fazer, ela quer o melhor para seu filho. Olha o que aconteceu aqui em Mateus capítulo 20, para nós pensarmos um pouco sobre isso. A mãe sempre quer o melhor para seu filho ou seus filhos. Mateus capítulo 20, tem uma história, Jesus está falando que ele vai morrer, que ele vai ser sepultado, e no terceiro dia ele vai ressuscitar. Também os discípulos estão lá escutando o que ele está falando. Os discípulos também estão preocupados onde eles vão estar na escala. Eu vou ser mais importante ou menos importante, ok? E dois irmãos lá, Tiago e João. Nós temos em João, no Evangelho, João disse que eles foram para Jesus, mas aqui em Mateus capítulo 20, conta que alguém estava com eles também. E olha aqui em Mateus capítulo 20, começando no versículo 21, para nós entendermos aqui. Jesus respondeu, Mateus capítulo 20, desculpa, eu falei 21. Mateus capítulo 20, versículo 20, para nós olharmos aqui. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino estes meus dois filhos se assentarão uma à tua direita e outra à tua esquerda. Ok? E Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber, cala-se que eu vou beber. Mas que você vê da atitude da mãe? Ela queria o melhor para seus filhos.
Ela queria saber que quando ela não está aqui mais, os filhos delas vão ser em um lugar bom. Ela teve orgulho sobre seus filhos. Ok? Agora, eu não estou falando que é certo o que ela fez, mas que nós entendemos, ela queria melhor para seus filhos. Eu não sei quanto tempo ela estava falando com isso. Talvez Tiago e João falou, mãe, eu gostaria de estar lá. Ou mãe estava falando com eles, Tiago e João, vocês não acham que deveria falar com Jesus sobre isso? Mas uma coisa que nós entendemos, como mãe, ela chegou lá na Jesus, implorando para seus filhos. E uma coisa as mães, eu sei, estão fazendo hoje, estão implorando para seus filhos. Mas para uma coisa mais importante para seus filhos, para suas filhas, que eles podem ver nos pés de Jesus. Porque a mãe quer o melhor para seu filho e sua filha. Como ela queria o melhor. Quanto mais eu sei que as mães querem o melhor para seus filhos. Estão implorando, prostrando diante de Deus, pedindo que seus filhos também tenham essa vida que está em Jesus Cristo. Isso é um grande aspecto que nós temos. Eu sei que nós temos mais aqui que oravam bastante anos para seus filhos. E nós temos mais que estão continuando orando todos os dias para seus filhos, quando eles vão para trabalhar, quando eles vão para jogar futebol, onde eles estão? Está orando para eles. Eles, querendo o melhor para eles. Mas olha o que ele disse aqui também. Um pedido da mãe. A mãe sempre quer o melhor para seu filho e sua filha. Mãe, agradeço por isso. Agradeço por a paciência que você tem conosco como filhos, quando nós falamos errado, quando nós falamos besteira, eu não sei falar a palavra certa, mas besteira. Agradecemos a sua paciência. E que Deus pode honrar essa paciência e essa persistência para seus filhos também. Também tem nessa maravilhosa vida em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, o mãe quer o melhor para seu filho e sua filha. Não somente isso, nós temos uma vez, quando a mãe até teve um relacionamento muito bom com sua nora. E como nós falamos, é difícil às vezes, né? Mas graças a Deus, eu amo minha nora e nela, eu acho que ela ama minha mãe também. Não, ela acha, eu sei que ela ama. Mas nós temos a história da Ruth e Naomi, quando aconteceu com elas. Elas estavam numa terreno que não era dela. E imagina sobre Naomi, nesse momento na vida dela. Ela teve 2 filhos, estava fora do país dela, o marido dela morreu, e depois os 2 filhos dela morreram. Então deixaram num momento tristes, sozinhos. Então o que estava acontecendo com ela? Ela falou para as suas 2 noras, olha, vocês podem voltar para suas casas. Um amor para ela foi para casa. Outra, Ruth, disse, onde você vai, eu estarei. Seu Deus seria meu Deus. E eu vou estar com você. Então, eles vão voltar no terreno. E um pouco mais tempo, essa nora, que era viúva também, teve tão um grande relacionamento com sua mãe, que ela disse, eu oro para você casa com um homem. Porque ela queria ela casar. Porque ela queria ela ter a felicidade. Olha aqui conosco em Ruth, capítulo 3. Ruth, capítulo 3. Para nós olharmos um pouco sobre isso aqui. Ruth, capítulo 3. Noemi ficou muito feliz para ouvir que Boaz fez. Em capítulo 3, versículo 1 até 5, nós vamos ler juntos. Ruth 3, 1 até 5. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse, minha filha, viu o relacionamento que eles tiveram? Minha filha, Ruth capítulo 3. Tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade. Boaz, senhor dos servos com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na era. Lave-se, perfume-se e vista sua melhor roupa e desça para a era.
Mas não deixe que ele perceba que você está aqui, até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Você veja que Ruth estava obedecendo o que Noemi disse para ela. Noemi disse: minha filha, a caridade, o amor que ela tem para ela, e a coisa mais importante que ela tinha para sua filha é que ela pode ter um lar seguro, um lugar onde, como disse também, de descanso. Então ela disse: eu sei o que aconteceu entre você e Boaz. E olha o que ela disse para ela. Ela disse para Ruth: Ruth, vai vestir bem, vai pegar perfume e vai lá e fala com esse rapaz. As mães às vezes não querem os filhos ainda, mas as mães também querem as filhas terem um marido bom. E ela conheceu que esse marido, esse homem, era um homem de Deus, um homem bom. Quanto mais eu sei que as mães querem seus filhos e suas filhas têm maridos, tem esposa que é bom, que é boa para seus filhos. Eu sei que as mães têm essa preocupação, que seu filho casar com mulher de Deus, que sua filha casar com um homem de Deus, uma grande coisa. E ele está dizendo para ela: vai fazer tudo possível para fazer isso, faça isso. Ela ficou tão feliz. Eu não sei se você já viu o filme ou li o livro sobre Orgulho e Preconceito, ok? Mas preconceito, Orgulho e Preconceito. Mas eu vi o filme do outro dia, e uma coisa que notou nesse filme, sobre esse filme em todo, que essa mulher, essa mãe teve 4 filhos, eu não sei, bastante filhos. E a única preocupação com ela, que eles estavam vestindo bem e que eles casaram bem. Ok? Agora ela vai aprender algumas coisas na maneira, porque ainda ela tem um pouco de orgulho e as coisas também. Mas eu fiquei muito admirado que ela fez tudo possível para ajudar suas filhas a casar bem. Quanto mais eu sei, as mães estão querendo seus filhos casem bem. E olha o que ela disse aqui, em Ruth capítulo 2, versículo 19. Quando ela ouviu a notícia sobre Boaz, a felicidade que ela tinha. Onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Ela sabia que Boaz era um homem bom. Ela sabia que onde ela foi tratada diferente do que as outras mulheres ou outras pessoas nessa época. E nesse momento aqui, ela ficou feliz para Ruth. E nós vamos entender depois essa preocupação que ela tinha para sua filha, para ter um lar bom, que sua filha vai ser o bisavô de quem? O rei Davi. Você viu que Deus foi fiel, porque a mãe estava lá ajudando sua filha para achar um homem de Deus. Quanto mais que a descendente de nossas mães, nossa descendência, a mãe, sua descendência. Eu sei que você quer seus filhos em Cristo, e você quer ver seus netos em Cristo, e seus bisnetos em Cristo. Vamos continuar orando para isso. Vamos continuar orando por isso. E continue orando, que Deus continue fazendo a sua parte na sua vida. Ele está fazendo. Eu sei essas preocupações que tem. Continue no Senhor, continue olhando para Ele, e continue orando pelo melhor para seu filho e sua filha a cada dia. É bom que a mãe queira o melhor para seu filho. É isso que faz ela especial. E a terceira coisa que faz uma mãe especial é quando ela precisa fazer uma escolha difícil. Ou ela vai fazer algo que é diferente do que o mundo. Às vezes as escolhas são difíceis para as mulheres. Eu conheço uma história de um cantor cristão lá nos Estados Unidos chamado Mark Schultz. O nome dele é Mark Schultz.
Ele foi adotado quando ele era criança. E quando ele cresceu, a mãe, quem criou ele, sabe? Ele chegou mais idade e ele estava falando com a mãe dele. E ele disse para a mãe dele, ele disse, graças a Deus que Deus deu você como minha mãe, porque aquele outro não é nada, não, sabe? Ele não vale nada. E a mãe dele, que adotou ela, disse, filho, você não entende o que tua mãe fez para você ter uma vida melhor. E ele disse que teve 3 coisas a mulher poderia fazer nesse momento. Quando a mãe dele ficou grávida, ela poderia decidir de criar, ela poderia decidir de matar no aborto, ou ela poderia decidir para dar seu filho e sua filha para adoção. Claro, como cristãos, nós sabemos que nós não queremos matar, e não é a vontade de Deus, é uma vida. Então ela escolheu para dar seu filho para outro, para dar uma chance na vida, por causa das circunstâncias na vida dela. E ele escreveu uma música sobre isso, sobre esse assunto. Mas imagina quão é difícil para uma mãe dar a luz e sabendo que ela não pode ajudar esse filho de uma maneira, para dar essa chance para um outro, para cuidar desse filho, essa filha, para dar uma oportunidade da vida. Grande escolha que muitos mais fizeram e fazem. Eu lembro também da minha esposa, Neila, já contou várias vezes algumas partes da história dela, mas você sabe que a mãe dela, que estava grávida, estava passando lá na cidade onde ela estava, chegou na casa de um casal, estava dizendo, eu sou grávida, eu não posso cuidar dessa filha, ou filho, eu não sei quem vai ser ainda, eu não sei quem vai ser, mas eu não tenho condições. Eu queria saber que você poderia cuidar desse bebê. E o pai dela, o casal, do homem, disse, olha, minha filha mais velha está querendo uma irmã mais pequena. Então se é uma filha, uma guria é o quê? E nela nasceu e naquele momento ela ficou com esse casal, que é conhecido como mãe e pai dela. Mas imagina, eu sei que às vezes muitas mães, quando der a luz da filha, decidem, não, eu vou ficar. Mas os outros, a dor de ver seu filho e sua filha indo para outro, mas também dando uma chance da vida também. Uma grande coisa. Irmãos, uma grande sacrifício que a mãe faz quando ela faz isso, quando ela conhecer isso. É um grande privilégio para aqueles que adotam os filhos, as filhas, as crianças. Sejam abençoados. Que Deus te abençoe muito. Que Deus colocou uma pessoa na sua vida para te cuidar, para te amar como seu. E quanto mais é importante que Deus nos adotou como seus filhos, por meio do seu sangue, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Olha o que aconteceu aqui uma vez, em 1 Reis, sobre uma mãe que importava com seu filho.